Vamos nos transportar para antes. Muito antes de vocês usarem as roupas que estão usando. Antes de agir como vocês agem. E antes da sociedade estar organizada do jeito que vocês a conhecem. Onde a humanidade era dispersa em vários bandos, atendiam a outras exigências e eram regidas por outras leis. Nesse período que alguns conhecem com o nome de Neolítico, o homem se organizava em grupos. A gente sabe que grupos acabam virando vilas, que viram cidades, que viram até países. Mas tudo começa com um conjunto de pessoas que se juntam e fazem regras para continuarem ficando juntas. E uma dessas regras era que os bebês homens nascessem saudáveis, para crescerem fortes e se tornarem grandes caçadores e defensores daquele grupo. Então, um nascimento significava mais comida e mais segurança para o local. Mas nem todos significavam isso. A seleção era muito natural. Era só pegar os bebês que nasciam imperfeitos e dar um jeito neles. Afinal, pensavam, por que sustentar alguém que não vai dar nada em troca? Então, eram adotadas medidas drásticas. Todo mundo tomava. Para continuar com os filhos, algumas mães tinham que tirar eles dos olhares vigilantes dos homens. Mas é claro que a maioria eram descobertos. Mas alguns eram bem-sucedidos. Só que esses bem-sucedidos ficaram tão numerosos que se juntaram e conseguiram fundar uma aldeia, só que de deficientes físicos. E lá, se alguém nascesse perfeito... Bom, nessa aldeia as coisas funcionavam relativamente normais. Cada um dando um jeitinho de viver. Mas foi por causa dessa vida difícil que acabaram por desenvolver uma habilidade única. De fazer engenhocas. Nesse contexto, nasce uma pessoa que mudaria muitos costumes daquela aldeia. Tinha um corpo perfeito, e ali, aquilo era um problema. Normalmente, em casos assim, as mães fabricavam um defeito. Mas essa não queria abrir mão dele, e nem abrir a mão dele como as outras estavam fazendo. E como engenhoca era a especialidade deles... Mesmo assim, por segurança, ela encobriu ele. E encoberto ele foi crescendo. Até que um dia, ele foi literalmente desmascarado. Mas o que parecia ser azar, acabou virando sorte. Dali de perto espreitavam guerreiros que queriam construir a aldeia deles naquele lugar. O ataque foi repentino e a vitória foi inevitável. Já que quem andava não tinha braço bom, e quem tinha braço bom não andava. E como deu para perceber, eles não tinham inventado engenhocas para defesa. Quer dizer, devem pensar daqui para frente, mas o fato é que perderam o lugar. E o garoto ganhou um. Essa caverna era uma espécie de lixão da aldeia. Tinha um monte de ossos, várias raízes e um mar atrás. O problema é que o mar sempre subia. Animal queria morar por ali. Mas entre a fúria do homem e a fúria da água, ele preferia da água. Então aquela caverna era a segurança que ele tinha agora. Apesar do mau cheiro, do chão sempre molhado e daquele estouro d'água, aquele era o seu único refúgio. E já que refúgio viraria casa, ele tinha que tentar pelo menos amenizar alguns problemas.
Esse emaranhado de raízes virou projeto de tecido, que virou protótipo de tecido, que virou tecido finalmente. E dava para fazer muitas coisas com isso. O negócio é que o tecido ficou tão cobiçado que alguns começaram a guardar muito. Mas tinham aqueles que nem sabiam como começar a fazer. Uns tendo, outros não. Uns fazendo, outros não. Cenário perfeito para surgir os ladrões. E se grande era o problema, eficaz tinha que ser a solução. E assim surgiu a justiça. Mas com a justiça veio a injustiça. Com esse tipo de injustiça veio esse tipo de corrupção. E agora quem não tinha tecido era só abrir uma cadeia. O que mais pra frente iria virar um baita de um grande problema. Mas por falar em problema, ou ele tampava logo aquele buraco, ou não dormiria mais. E se não conseguisse dormir, não teria mais força para continuar arredondando a pedra. Então acabar com aquele problema era inadiável, improrrogável e vital. E com propósitos tão relevantes, nada iria desviar a sua atenção. Nada mesmo.
E assim aquela aldeia descobriu o fogo. Mas descobriu também que ardia. E que se espalhava muito rápido. E que agora a água ganhou mais uma função. A descoberta do fogo desencadeou outras descobertas, que desencadearam outros costumes, que desencadearam outras regras sociais. A sociedade agora tinha vida noturna, o que fez a aldeia ganhar mais algumas horas para produzir artesanato, caçar ou ficar de lero-lero engrossando a convivência entre eles. Começaram a ter maior controle sobre a natureza, já que espantavam animais perigosos, cozinhavam animais comestíveis e abriam passos para deixar maior a horta. Os velhos, que antes eram um peso, passaram também a ser úteis, já que agora aumentou o número de serviços que se faz parado. E parado também ficou toda a aldeia, já que não mais fugiam do frio. Era só se aquecer e ficar no mesmo lugar. E ficando no mesmo lugar, tanto tempo, com todas as regalias que o fogo dava, o sedentarismo era uma consequência óbvia. Já que ter uma vida fácil era o que todo mundo queria agora. O negócio era não deixar apagar o fogo que já tinha. Então a regra agora era direta, simples e clara. Todo o lixo tinha que ir para a fogueira em vez de ir para a caverna. Para a alegria de uns. Ok, as coisas daquela caverna podiam servir só para estudiosos, mas Saturno desenhado ali, aí era assunto para todo mundo se interessar.
Primeiro nas mídias, lógico, o sensacionalismo sempre foi uma ferramenta eficiente. Afinal, a especulação era bem melhor que a verdade. O assunto durava mais e o lucro durava também. A cidade próxima correu para fazer da caverna um ponto turístico. Iria aumentar o número de visitantes e iria aumentar o lucro também. Alguns doutores nas universidades aproveitaram o enigma para lançar mais teorias. Daí cresceu a tiragem de livros e cresceu o lucro também. Mas qualquer assunto um dia se esfria. E com tanta gente ganhando com aquilo, era melhor não esfriar. Então, correram para analisar outros desenhos da caverna, procurando mais descobertas históricas e, de preferência, enigmáticas. Aí o negócio piorou. Aquele menino da caverna agora tinha previsto o dilúvio. A Inquisição tinha contato com extraterrestres. Foi o verdadeiro inventor da roda, da penitenciária, do tecido. Enfim, fizeram ele se transformar num gênio pré-histórico. E quanto mais se falava, mais longe a verdade ficava. É justamente assim como algumas partes da história chegam até nós, construída entre interesses, teorias falsas ou fofocas verdadeiras, sempre parecendo que algo não fica totalmente explicado.